Imposto sobre herança vai aumentar? Mano! Galera, o imposto sobre herança é um assunto que mexe no bolso de todo mundo, inclusive no meu. Todos nós, sem exceção, vamos passar por isso. E se você mora no Brasil, precisa ficar atento às mudanças legislativas que podem impactar diretamente na sua vida e no seu patrimônio. A nossa Constituição garante o direito à herança como direito fundamental em seu inciso 25, artigo 5º. Acompanhem comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 25. É garantido o direito à herança. Isso significa que o patrimônio da pessoa falecida deve passar aos seus herdeiros na forma da lei civil. E o Estado não pode confiscar o patrimônio da pessoa falecida deixado como herança. Toda vez que uma pessoa falece, é necessário abrir um procedimento chamado inventário para regularizar o patrimônio deixado pela pessoa falecida. Isso significa que o patrimônio deixado pela pessoa falecida deve passar aos seus herdeiros, não podendo o Estado confiscar os bens deixados como herança. No inventário, é necessário pagar o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse imposto está previsto no artigo 155 da Constituição Federal e nos artigos 33 e 45 do Código Tributário Nacional. O ITCMD é um tributo estadual e sua regulamentação é feita pelo Estado. Também definem as alíquotas a serem cobradas, até o limite máximo de 8%, definido pelo Senado Federal. Acontece que a partir da reforma tributária discutida, votada e aprovada no Congresso Nacional, a cobrança progressiva do ITCMD virou regra em todo o território nacional, em todo o Brasil. E a sua alíquota deve variar de acordo com o montante do patrimônio da herança ou da doação. Além disso, o recolhimento do imposto também será feito no estado da residência da pessoa falecida. Lembrando que o ITCMD é um tributo de competência estadual, portanto, não pode ser modificado pelo governo federal. Olá, eu sou a doutora Shimano, advogada, e trago informações importantes para os meus inscritos e seguidores. Mas a pergunta que não quer calar: agora que a reforma tributária foi aprovada e as alíquotas do ITCMD passarão a ser progressivas, o imposto vai aumentar? A reforma tributária, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado, pode elevar a cobrança do imposto sobre heranças e doações em 10 estados do país, galera. Isso acontece porque o texto da reforma estabelece que as alíquotas passarão a ser progressivas. Dessa forma, em todo o país, as alíquotas deverão ser crescentes, variando de acordo com o tamanho do patrimônio a ser transmitido. Por enquanto, cada estado tem suas regras próprias e devem respeitar o teto de 8% para a base de cálculo sobre grandes patrimônios. Mas haverá uma tributação mais alta para valores elevados de heranças e doações, com faixas de alíquotas que possivelmente serão graduadas até 8%. Com as mudanças, herdeiros de grandes patrimônios definidos em lei estadual passarão a pagar uma alíquota maior. A ideia é que esses herdeiros passem a pagar uma alíquota maior e não a mesma que os herdeiros que possuem menos patrimônio. Alguns estados do Brasil já possuem alíquota progressiva, como é o caso do Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo, a alíquota é de 4%, independentemente do valor do patrimônio. Com a sanção da reforma nos moldes atuais, a alíquota poderá alcançar 8%, galera. Eu vou deixar o quadro aqui para vocês verem qual é a proposta atual aqui para São Paulo. O patrimônio até R$ 353.600 será aplicada uma alíquota de 2%. O patrimônio de 353.600 a 3.005.600, alíquota de 4%. Até R$ 9.900.800, alíquota de 6%.
E o patrimônio acima de R$ 9.900.800 será aplicada uma alíquota de 8%. Mas esses valores, galera, ainda precisam ser discutidos, votados e aprovados. Não é nada certo ainda. Se essas alterações forem aprovadas, elas vão entrar em vigor a partir de 2025, desde que decorrido o prazo de 90 dias da data da publicação da lei. Portanto, as transmissões realizadas em 2024 ainda estão sujeitas à alíquota de 4%, independentemente do valor a ser transmitido. Lembrando que 10 estados do Brasil possuem alíquota fixa e vão precisar se adequar à nova regra. Outro ponto importante modificado pela reforma tributária é que agora o herdeiro fica impossibilitado de indicar o local da abertura do inventário na transmissão dos bens. Até então, o herdeiro podia indicar o local da abertura do inventário, e isso facilitava o herdeiro a buscar locais onde a alíquota do ITCMD era menor. Ou seja, a reforma, além de uniformizar a progressividade em todos os estados do Brasil, também eliminou a prática de se mudar o endereço fiscal em busca de alíquotas menores em outros estados. O ITCMD é um tributo estadual que incide sobre o valor de venda de bens ou direitos, como imóveis, veículos, ações e dinheiro, quando eles são transmitidos aos seus herdeiros no caso de falecimento ou através de doações em vida. Atualmente, esse imposto é limitado ao teto de 8%, definido pelo Senado Federal. No entanto, existe uma proposta em debate que ainda não foi aprovada, que pretende elevar esses 8% para até 16%, galera. O projeto de resolução do Senado 57/19, de autoria do senador Cid Gomes, tem o objetivo de aumentar a alíquota do ITCMD para 16%, dobrando o limite atual. Em suas razões, ele traz que em outros países se cobram alíquotas muito maiores e que o Brasil também deveria seguir essa tendência. Nos Estados Unidos, por exemplo, a alíquota pode chegar a 40%. Na Alemanha, 50%. No Japão, 55%. Na França, 60%. E na Bélgica, 80%, galera. A tributação mais alta do mundo. E atenção! Precisamos considerar que, apesar das alíquotas serem mais baixas aqui no Brasil, o custo com o inventário pode ser mais alto. Na prática, soma-se os custos com taxas judiciais, registros, honorários advocatícios, cartório e tantas outras coisas, que o custo com o inventário pode ser muito mais elevado que nos outros países. Então, é muito complicado você fazer essa comparação direta entre a tributação dos outros países com o nosso. Lembrando que para famílias que comprovadamente não tenham capacidade financeira para pagar um inventário, porque os custos são elevados, é possível buscar a ajuda da Defensoria Pública, galera. Além disso, caso não consiga a ajuda da Defensoria Pública por não se enquadrar dentro dos requisitos, é possível regularizar o seu imóvel através de parcelamentos dos tributos, venda do próprio imóvel dentro do processo para custear as despesas. Se o inventário não for feito, não é possível oficializar a transmissão dos bens aos herdeiros. Automaticamente, a herança pode ser bloqueada. Os herdeiros ficarão impossibilitados de realizar qualquer transação bancária e levantamento de valor, entre tantas outras coisas, em nome do falecido. Além disso, o inventário deve ser requerido pelos herdeiros no prazo de 60 dias. Caso isso não ocorra, vai haver uma multa em cima do ITCMD, que já não é barato. Busque informações que possam te ajudar a regularizar os bens e direitos que o seu ente querido deixou. Não deixe para depois, porque o prejuízo pode ser muito maior. Gostou do conteúdo? Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir em todas as redes sociais. Te aguardo no próximo vídeo!